O texto de hoje está no livro de Esther, capítulo 4. Começando com o versículo 10. Se eu acertar meu óculos, esse óculos aí foi reformado agora. E no culto das 8 horas me perdi um pouquinho por causa do óculos aqui. Agora está bem focado. Diz assim, Esther 4:10. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai. Versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias, disse Esther, não fui chamada para visitar o rei. 12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecereis. Quem sabe, se por conjuntura como está, é que fostes elevada rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Espírito Santo, aqui está a tua palavra diante dos nossos olhos. Acabamos de ler, acabamos de ouvir a atitude ousada desta mulher, quebrando as regras daquele rei e pensando no livramento, na salvação, na proteção do seu povo, o povo de Israel. E agora ministra, Senhor amado, o nosso coração da tua serva Wanda, que vai estar falando aqui, e o meu coração. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos está dando. E ser conosco, Pai, visita o nosso coração com poder, em nome de Jesus que eu oro. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Amém, glória a Deus. A vida impactante de Esther. Quem era essa mulher, essa jovem Esther, que teve uma vida tão extraordinária, uma vida que contagia as nossas vidas até os nossos dias? E ela não é apenas mencionada na Bíblia, mas há um livro inteiro com vários capítulos, como que foi lido agora no livro de Esther, porque ela realmente é uma pessoa, é uma mulher notável. Glória a Deus por isso. Sua família tinha sido exilada e os seus pais então foram para o cativeiro babilônico na época do profeta Jeremias, mais ou menos no ano 600 antes de Cristo. Como foi feito na leitura e já falou, eles moravam na cidadela de Suzã. E ali então eles estavam, mas ali também eles morreram. E Esther, essa criança, fica sozinha, sem mãe, sem pai para educá-la e para ajudá-la. Mas um parente da família, o primo Mordecai,
ele a tomou como se fosse sua filha e cresceu então no lar de seu primo. Esther, cujo nome judeu era Hadassa, um nome muito lindo. Se há alguém grávida aqui, quem sabe até esse nome é sugestivo, que significa estrela. Ela era uma criança pobre. Ela era uma criança filha de pais estrangeiros naquela terra. E provavelmente era uma menina insegura, uma menina tímida, que na realidade sentia tremendamente a falta dos seus pais. Nós sabemos a importância do pai e da mãe dentro de um lar para que uma criança cresça sadia e dentro da normalidade. Então, aos olhos humanos, se a gente for ver, não se poderia esperar muita coisa da vida dessa menina, dessa adolescente, crescendo nesse contexto sem os seus pais. Mas Deus é Deus. Deus é Deus que muda a história. E nós poderíamos aqui mencionar a vida de algumas pessoas, quem sabe até de várias pessoas. Mas hoje de manhã até a gente lembrou sobre Pelé. Quem é que não conhece Pelé? Não é? Que deu santistas aqui. Então, Pelé, ele quando era uma criança, ele foi um engraxate. Ele precisava ajudar a sua família financeiramente, porque era uma necessidade. Mas este menino cresceu e se tornou notável pela sua carreira futebolística. E aos 16 anos, Pelé já jogava e era tremendamente conhecido no Brasil e fora do Brasil. E aqueles que estão por dentro, né? Sabem que ele jogou na Copa de 1958, fazendo 6 gols para o Brasil. Muito legal, não é verdade? E assim a gente poderia lembrar outras pessoas importantes, como uma irmã que é conhecida de muitos de nós aqui. Uma menina que era catadora de lixo na cidade de Aquidauana, no estado de Mato Grosso. Ela de uma menina de rua, de pais bêbados, o pai bêbado e a mãe drogada. Essa menina cresceu por causa da graça de Deus na sua vida. E ela veio a ser uma juíza federal. E hoje é uma pregadora do evangelho que nós conhecemos, que ela já esteve aqui. Glória a Deus por vidas assim. Se olharmos para a palavra, nós vemos o que disseram a respeito de Jesus. Natanael disse a Filipe, lá em João, no capítulo 1, versículo 46. Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? E de lá veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, porque esse Deus que transforma, aquele que escreve uma nova história, e quem sabe há vidas aqui nesta noite que terá sua vida transformada, porque Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Porque Ele é Deus. Ele é Deus que faz com que a mulher estéril viva em família. E faz com que o pobre seja levantado do pó e se assente ao lado dos príncipes. Esse é o nosso Deus. E Ele está aqui para transformar vidas, como Ele fez com Esther, nesta noite, para a glória do nome dEle. Mas esse tema dessa mulher extraordinária, nós estamos pensando sobre a vida de Esther, a vida impactante desta mulher, nos ensina algumas verdades. E a primeira verdade é esta, que Deus tem um plano e um propósito na vida de cada um de nós. E quero que você, meu irmão, minha irmã, você que nos está ouvindo e vendo pela televisão, pelas redes sociais, que você saiba disso, que Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida, assim como Ele teve na vida de Hadassa ou Esther, naquela época. Como a Wanda mencionou,
quando Ciro revogou o decreto, segurando o povo de Israel por 70 anos no cativeiro babilônico, e de repente, pela providência de Deus, porque o livro de Esther, na verdade, é um livro que revela essa grande doutrina que nós cremos, da providência, da soberania de Deus. Revogando aquele decreto e permitindo que o povo fosse embora, cerca de 15 milhões de pessoas, judeus, permaneceram na Babilônia. E eles estavam espalhados entre as 127 províncias, que seriam como os estados daquela nação pagã, idólatra. É importante lembrar que para o judeu estar fora de Jerusalém, de Israel, era um grande castigo, porque o judeu não tinha o entendimento dos atributos de Deus, como o atributo da onipotência, da onisciência e da onipresença. Para o judeu, Deus estava em Jerusalém, e muito mais dentro do templo. Por isso que o templo era o lugar santo, era o lugar, segundo o entendimento judaico, em que Deus estava. E quando eles foram deportados, foram levados cativos, derrotados, vencidos, eles perderam a oportunidade, o entendimento deles de não estarem mais na presença de Deus. E agora Deus levanta esta mulher, Esther, que tem uma vida impactante pela sua coragem, pela sua fé, para que o propósito, o plano de Deus pudesse ser realizado na vida dela, como certamente Deus tem planos e projetos na sua própria vida, e Ele quer realizar os seus planos em você. O Senhor tinha isso na vida de Esther, e Deus tem isso na sua vida. Irmãos, desses anos de pastoreio, ouvindo tantas pessoas, ajudando tantas pessoas, atendendo tantas pessoas, orando com tantas pessoas, quantas chegam para nós quebradas, destruídas, desanimadas, desistindo até da vida, vestindo a roupagem da autocomiseração. Eu não sou nada, nada dá certo para mim, nada funciona na minha vida, nenhum casamento deu certo na vida até agora, tudo que coloco a mão dura um tempo e depois desaparece. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus tem um plano para a sua vida, e isso tem que ser quebrado na sua vida, porque Esther tinha tudo para não ser ninguém. Como a Wanda disse, exilada, uma menina órfã, sem o abraço forte do pai, que gera segurança no filho, o amor caloroso da mãe, que amamenta e cuida da criança. Ela podia dizer: quem sou eu? Qual será o meu futuro? Mas ela entendeu, pela presença de um grande discipulador e pai da sua vida, seu primo Mordecai, que ela teria uma grande oportunidade na vida, porque Deus tem um plano e um propósito na vida de cada um de nós. Certo dia, Assuero, para mostrar a grandeza da sua nação e a riqueza da sua nação, planejou uma grande festa que durou muito tempo. E festa, normalmente, fora do ambiente cristão, há muita bebida. Quando a pessoa bebe demais, ela perde o rumo da vida. Ela perde, na verdade, o valor das coisas. E a Bíblia diz que Esther era muito bonita. Vasti, sua esposa, a rainha, era muito bonita, como bonita também era Esther.
E ele queria, na verdade, mostrar para todos a beleza de Vasti, certamente que ela dançasse perante todos, expusesse quem ela era. E certamente ela não sentiu tranquila em fazer isso, e não foi à festa e não fez isso. E a sua atitude de não obedecer o rei, porque a cultura do passado era machista. A mulher teria que obedecer às ordens dos homens e dos maridos. E ela não foi. E porque não foi, ela perdeu o seu posto, ele divorciou dela. E agora o rei começa o processo da escolha da futura rainha da Babilônia. E como rei, todos teriam que obedecer. Pediu que chamassem todas as moças, meninas virgens, 16, 17 anos, que viessem para ser conhecida pelo rei. Agora presta atenção, meus irmãos. Deus tem um propósito, Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. E Deus tinha um propósito, um plano na vida desta menina, com todas essas dificuldades. Mordecai, que servia naquele reinado, falou: Esther, na verdade ele a chamava de Radassa, se inscreva. Quem sabe você poderá ser escolhida pelo rei para ser a rainha da Babilônia. Porque nós estamos em risco, Esther. Nós, judeus, estamos em risco. Porque Amã, o segundo homem do reinado, da confiança de Assuero, aquele homem que cumpria as ordens do rei, através das suas habilidades e também do seu respeito, ali naquele reinado, ele induziu ao erro o grande rei Assuero, e o rei assinou um decreto de morte para todo judeu que vivesse na Babilônia, e todos seriam assassinados brutalmente, e os dias deles estavam contados. Então Mordecai, ele disse: vai, se inscreva. Você é uma moça bonita, você tem qualidades extraordinárias, você se coloca bem, a sua simpatia é extraordinária. E ela foi. Porque Deus tem um plano e um propósito na vida de cada um de nós. Todas aquelas moças foram passando, mas quando Radassa passou, chamou a atenção do rei e foi escolhida para ser a rainha daquela nação. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes nós trazemos um sentimento de fracasso e vivemos dominados por esse sentimento terrível e diabólico, porque nós fomos criados para sermos ousados e usados por Deus, e nas mãos de Deus. Deus diga amém. Ela entendeu isso, e a Bíblia é muito clara que em quantos momentos Deus toma as coisas fracas para confundir as fortes. Deus chama aqueles que são tolos para confundir os sábios, porque Deus é quem guia, Deus é quem dirige todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta à igreja aos Coríntios, de Corinto, no capítulo 1, no versículo 26, ele deixa esta verdade clara quando ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Irmãos, Deus tem um controle da nossa vida, e por isso Ele tem um plano, como teve na vida de Radassa, na vida de Esther. Deus teve um plano
e um propósito. E certamente, você que me ouve nesta noite, que tem questionado muito áreas da sua vida, e momentos que você tem passado, que Deus tem também, nesta noite, tome posse disso, que Deus tem um plano e um propósito na sua própria vida. Amém. Esther ainda nos ensina, essa notável mulher, que para comparecer diante do rei, nós precisamos de preparo e de vestes reais. Preparo e vestes reais. Isso nós encontramos no capítulo 2 do livro de Esther, no versículo número 12, que diz o seguinte: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada, segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. Imaginem só, para que as moças pudessem comparecer diante do rei, elas tinham que se submeter a um tratamento intenso de beleza. Que legal, né, mulheres? A gente se submeter a um tratamento intenso de beleza, é lindo demais. E era por 1 ano. Por 1 ano, aquelas moças realmente tinham que fazer esse embelezamento para comparecer diante do rei. E a maneira como isso era feito naquela época, eles cavavam um buraco no chão e punham fogo, e aí estava a lenha, a brasa, e por cima daquelas brasas era colocada uma vasilha especial com óleo e com as especiarias tipo sândalo, como a mirra que nós acabamos de ler aí, e outros tipos de especiarias. E aquela mulher, então, totalmente sem roupas, ela jogava um manto sobre a sua cabeça e sobre o seu corpo, e à medida em que aquele óleo aquecia com as especiarias, ela ia transpirando e aquilo ia penetrando nos seus poros, da cabeça à planta dos pés, porque o embelezamento era daqui até lá na ponta do pé. Imaginem como essa mulher ficava, que coisa linda, né? Graças a Deus que hoje tem outros tipos de tratamento de beleza e a gente não tem que se submeter a isso. Mas realmente é uma coisa interessante. Mas eu quero trazer aqui para nós hoje à noite a respeito da beleza espiritual para cada um de nós. Nós precisamos entender que todo homem e toda mulher pode ser muito bonito. Pode ser muito bonito porque a nossa beleza começa daqui de dentro para fora. E eu quero dizer para vocês que a palavra mesmo nos diz que o homem, ele vê a aparência, mas Deus vê o nosso interior. Então, queridas e queridos, nós podemos desenvolver músculos espirituais. Você concorda comigo? Nós precisamos desenvolver essa beleza que Cristo vê acima de todas as coisas. E nós sabemos então que a rainha, ela colocava vestes especiais para comparecer diante do rei. E você e eu, como igreja de Cristo, nós temos as prescrições que nos ensinam como nos preparar para comparecer diante do nosso noivo amado que está chegando. O noivo Jesus está chegando. Como estão as suas vestes, minha irmã e meu irmão? Nós precisamos olhar para nós mesmos e precisamos nos conscientizar de que nós precisamos trajar as vestes brancas, lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Deus deseja ver em você e em mim, como igreja de Cristo,
essa noiva preparada, como nos diz o apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, no capítulo de número 5, o versículo 26 ao 27, e o apóstolo nos diz o seguinte, que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, para apresentar a igreja a Jesus Cristo. Uma igreja como, meus queridos? Uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Igreja santa e sem defeito é a igreja que vai subir com Jesus nos ares. Por isso, minha irmã e meu irmão, os nossos pecados, eles têm que ser confessados ao Senhor em arrependimento a cada dia. E nós precisamos ser purificados, lavados pela palavra. A palavra nos limpa, a palavra nos purifica. E eu quero perguntar a você e a mim mesma, que lugar a palavra de Deus tem sido colocada na sua vida, meu irmão? Nós precisamos de nos alimentar da palavra, para que nós possamos estar preparados como noiva de Jesus Cristo e subir quando Ele vier nos buscar. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, nos diz que as coisas velhas já passaram, as coisas do homem velho já passaram, eis que tudo se fez novo. Novo, nova criatura, nova vida apresentada diante do Rei dos Reis, a cada dia das nossas vidas. Essas são as prescrições para você e para mim como filhos de Deus. Como Esther e as moças tinham as prescrições para o embelezamento, nós temos as prescrições da palavra, para termos uma vida cheia do Espírito Santo, para termos uma vida de autoridade, uma vida de ousadia, de santidade, uma vida de avivamento, para que o noivo possa olhar para você e para mim e dizer: eis aqui um filho, uma filha minha em quem eu tenho prazer. E a palavra também nos diz: buscai a santificação, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade ao Senhor, igreja. Santidade, coração puro diante do altar do Senhor. É isso que nós aprendemos, porque o nosso amado noivo está chegando. Aleluia, aleluia. Mas em terceiro lugar, nessa reflexão desta mulher notável chamada Hadassah, ou então Esther, aprendemos que Deus é soberano. Deus é soberano e Ele é quem nos coloca no lugar certo, na hora certa. Foi exatamente no momento de Deus, é que Ele, o próprio Deus, que dirigia a vida daquela família, que levanta Esther como uma mulher inteiramente submissa e comprometida com o seu próprio Deus, encorajada, como dissemos há pouco, por Mordecai, que dialogava com ela através de recados. E aqui é esta grande verdade bíblica e teológica, que Deus é soberano, Ele conduz a nossa vida. Se nós perdemos esta perspectiva cristã, esta verdade bíblica,
nós deixamos de experimentar o sobrenatural de Deus na nossa caminhada e na nossa vida. Ele que nos coloca no lugar certo, na hora certa. Como você ouviu até aqui, Esther, ela não vinha de uma linhagem real para ser favorecida, para ter sido escolhida, para ocupar o lugar mais nobre que todas as mulheres do império gostariam de estar, ser rainha, ser a esposa do rei, ter todas as mordomias do império. Ela, na verdade, pelo contrário, ela era órfã, foi criada pelo primo, como já falamos. Ela era judia, ela estava lá porque os seus familiares foram levados como escravos para a Babilônia, para servir como escravos na Babilônia. E acima de tudo, ela era uma exilada. Qual o direito que tem esse tipo de pessoa? Mas debaixo da soberania de Deus, um Deus que vê todas as coisas, coordena todas as coisas, domina todas as coisas, Ele rege todas as coisas. Ele estava movendo, Ele estava conduzindo a vida de Esther, de Hadassah, e também o futuro do povo de Deus, aquele povo que Ele amou. Como Ele está conduzindo a nossa vida, a nossa história, meus irmãos e minhas irmãs, porque nós não somos um povo disperso, um povo recusado, um povo deixado de lado, mas fomos escolhidos por Ele e trazidos pela sua mão forte e poderosa para amá-lo e servi-lo. Coisa maravilhosa é saber que Deus conduz a nossa vida e a nossa história. Deus colocou Esther no lugar certo, na hora certa. Como aquele povo seria liberto, porque o decreto já havia sido assinado por Assuero. Era morte para o povo judeu. Mas Deus levanta esta mulher judia, essa mulher temente a Deus, para estar ali numa hora certa. A presença de Esther como rainha na Pérsia não foi, portanto, acidental. Não é porque ela trazia também a semelhante da primeira mulher Vasti, a beleza no seu corpo, no seu cabelo, no seu rosto, a sua simpatia, uma mulher que chamava a atenção. Não foi por isso, mas foi porque a mão de Deus dirige a vida daquele que o ama e o serve. E Ele quer nos conduzir, minhas irmãs e meus irmãos, em caminhos melhores, em pastos verdejantes, numa experiência íntima, numa experiência jamais sentida na nossa vida. Deus tem algo grande e maravilhoso para cada um de nós. Para cada um de nós. Deus colocou essa mulher, Deus plantou no seu coração. Deus impregnou dentro da sua alma coragem, atitude correta, determinação na sua vida, porque o versículo de número 14 deixa muito claro, quando ela disse: conclama agora e pede para que o seu primo Mordecai reunisse todo o povo da nação judaica em todas as províncias da Babilônia, e conclama todos para 3 dias de jejuns. E ela diz, e manda Mordecai: vai, Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Eu estou determinada, eu vou à presença do rei reivindicar a vida, o direito de continuarmos com nossas famílias, porque só o rei poderia revogar o decreto da morte do povo judeu. E ela disse:
jejuai por 3 dias. Versículo 14: não comais, nem bebais, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei ter com o rei. Irmãos e irmãs, prestem atenção. Não é porque ela é rainha que ela podia qualquer hora entrar no escritório do rei e falar o que ela quisesse. Mesmo sendo a rainha, o rei teria que convidá-la. E se alguém entrasse à presença do rei sem o convite, ele teria que estender o cetro real de ouro. Você entrou, mas você pode ficar. E ela disse: eu entrarei, eu irei ter com o rei. Eu irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Que atitude, que fé, que determinação no coração desta mulher. Por que ela fez isso? Porque ela estava debaixo da ação soberana de Deus. E quando nós estamos, irmãs e irmãos, debaixo do cuidado de um Deus que segura a nossa mão, caminha conosco, vai à nossa frente, abre as portas, elimina as pedras do caminho, esmiuçando todas elas, Ele vai nos colocar no lugar que devemos estar. Aleluia. Graças a Deus, porque Jesus Cristo já foi à frente e abriu o caminho do céu para todos nós, amém? E nós podemos dizer que somos mais do que vitoriosos. Esther se tornou rainha para poder lutar pelo seu povo e garantir àquele povo o direito de vida, de alegria e de paz. Há uma passagem, e com ela eu estou praticamente encerrando a palavra nesta noite. Um dos patriarcas, Jacó, com a sua esposa Raquel, tiveram vários filhos. Jacó amava muito o seu filho caçula, José. E os irmãos começaram a ter ciúmes de José. Na verdade, é errado o pai ter predileção por filhos. Deus nos deu 2 filhas e amamos elas do mesmo jeito. Uma é morena, a outra é loira. O Hermes foi e catou a loira. Eu estendi o cetro. Que não era. Deus é bom demais. Os irmãos ficaram com ciúmes de José. Aí José começa a ter sonhos. E os sonhos é que os outros eram sempre menores, levavam desvantagem. E ele sempre em lugar de proeminência. E os irmãos arquitetaram o seguinte: ele está levando muita vantagem, vamos dar um jeito nele. Levaram o seu irmão e venderam para que ele fosse escravo no Egito. Mas preste atenção, irmãos, aqueles sonhos eram verdadeiros. José amava o Senhor e Deus tinha um projeto na vida dele, que o projeto de Deus ninguém remove. Quando Deus estabelece o projeto dele na sua vida, na minha vida, ninguém remove. E ele foi parar com a bênção de Deus, debaixo da mão de Deus no Egito. Deus era com ele, ele foi crescendo, se tornou um grande líder do Egito, se tornou, na verdade, governador do Egito. E houve uma grande seca em Israel, e o povo começou a passar fome. E só tinha um lugar para buscar comida, o Egito. E agora Jacó pede para os seus filhos irem até o Egito e buscar comida. E quando eles chegam lá, quem era o homem que liberava todo o alimento? Quem é que dava comida? Quando eles chegaram lá, o homem que fazia isso era seu irmão José. Seu irmão José. José poderia ter dito:
Agora chegou a minha vez. Vocês me tiraram de perto dos meus pais. Vocês fizeram muito mal contra mim. Mas ele não agiu assim. Porque quando Deus age com a sua soberania, a graça se manifesta de maneira tremenda e poderosa. E lá em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, Gênesis 50, capítulo 20, nós encontramos uma expressão extraordinária do próprio José para com seus irmãos, quando ele disse: vocês, na verdade, intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aleluia. Irmãos, foi assim que Hadassah e Esther viveu, experimentando o sobrenatural de Deus. Do ponto de vista humano, tudo estava contra Esther. Tudo estava contra ela e contra o seu sucesso e contra a sua missão. Primeiro, a lei era contra ela. Ninguém poderia interromper o rei. O sistema era contra ela. Já havia um decreto assinado. Seu sexo era contra ela, porque o sistema era machista. E ela entrou na presença do rei sem ser convidada, poderia ter sido morta. Os oficiais, todo o império era contra ela, porque eles queriam agradar Amã, que havia convencido e induzido ao erro o rei, fazendo decreto de morte aos judeus. Mas nosso Deus é soberano. Deus é soberano, e na sua soberania Ele te tomou de algum lugar e trouxe para cá. Ele te colocou no lugar na hora certa, no momento certo, porque Ele tem algo profundo, maravilhoso e tremendo para realizar na vida de cada um de nós. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 8, no capítulo 8, versículo 31, essa promessa extraordinária que todos nós aprendemos de cor: se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta de fé é essa: ninguém ousará ser contra nós. No lugar certo, fazendo as coisas certas, o milagre virá. Que cada um de nós, nessa noite, tenha como meta: meu irmão, minha irmã, Deus tem um plano para a sua vida. Ele rege a sua vida. Tenha como meta ser um instrumento nas mãos de Deus, como Esther teve na sua vida. Oremos. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Pai, por esta palavra, por aquilo que a Bíblia nos ensina. O Senhor conhece cada um que está aqui nesta noite. O Senhor conhece cada um. Cada pessoa que entrou aqui, cada pessoa que está nos ouvindo pela internet. O Senhor quer fazer algo grande na vida desses teus filhos. Vai movendo nesses corações agora, em nome de Jesus. Vamos ficar todos em pé, por favor. Todos em pé. Eu não sei qual é a sua realidade, meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje à noite. Certamente Deus quer fazer algo grande na sua vida. Para isso nós temos que dar um passo de fé. E eu gostaria de orar por você nesta noite, para que tudo aquilo que não fosse de Deus, que tem na verdade impedido você de alçar grandes voos, seja eliminado da sua vida, para que você entenda que você está, que Deus tem um plano e um projeto na sua vida, e pela soberania de Deus você está no lugar certo, nesta hora certa. Se for o caso, coloque a mão no seu coração onde você está. Coloque a mão no seu coração. Diga para Deus, diga para Jesus que está aqui, o Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Diga para Ele: Senhor Jesus, Tu sabes o que passa dentro de mim. O Senhor falou comigo nessa noite. Eu quero tomar uma decisão profunda nesta noite, Pai. Uma aliança nova, Senhor. Eu quero, na verdade, caminhar contigo nesta noite. Quantas vidas, Senhor, toca agora em cada coração, que nesse momento
está dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Ministra o teu sobrenatural sobre a minha vida, Senhor. Age sobre mim, Senhor. Tu sabes o momento que eu estou passando, o vale que eu estou passando, a luta que eu estou enfrentando. Tenha misericórdia de mim, Pai. Eu agora clamo em nome de Jesus, para que o Senhor visite de maneira sobrenatural a vida da minha irmã e a vida do meu irmão. Seja qual for o desejo e o sonho do coração do teu filho, que o Senhor delegue anjos dos céus, anjos de poder, Gabriel e Miguel, que toque de maneira poderosa na vida de cada um deles nesta noite. Pai, que um novo momento, uma nova história seja iniciada, como ela iniciou após a atitude de fé de Esther, no meio do povo seu, povo de Deus, na Babilônia. Aceita a nossa oração, Pai. Que o Senhor ministre graça, poder, coragem e fé sobre a sua vida, minha irmã, meu irmão. Que Ele faça isso hoje, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, amém, amém.